Bom dia, turma. Hoje a gente vai fazer apenas a correção das provas do primeiro bimestre e também do segundo. Então, a gente vai começar aqui a corrigir a prova do primeiro bimestre, tá? Na questão 1, eu dei aqui um esquema, tá? De um processo aqui, que é o processo de transporte que está acontecendo na membrana plasmática. Eu numerei aqui umas moléculas, né? Com os números 1, 2, 3 e 4. E o processo que elas estão realizando como letra A, B, C e D. Aqui do lado vocês podem ver o gradiente de concentração, né, pela qual essas moléculas estão atravessando. Então, na letra A da questão 1, foi perguntado das moléculas representadas por números, quais ou são certamente hidrofóbicas e quais ou são hidrofílicas. Justifique. Bom, acredito que vocês aprenderam direitinho aquele conceito do que é hidrofóbico, do que é hidrofílico. Né? Hidrofóbico, né? Hidro e fóbico é por quê? Porque não tem amizade com água, né? Hidro e fóbico tem fobia a moléculas com polaridade semelhante da água. Já hidrofílico, ao contrário, ele tem sim afinidade com moléculas com polaridade semelhante à da água. E levando em consideração aí as características da membrana plasmática, né? A gente pode então responder o quê? Que as moléculas 2, 3 e 4, elas são o quê? Provavelmente elas têm um caráter hidrofóbico. Desculpa, gente, hidrofílico. Por quê? Porque apenas moléculas, né? Moléculas pequenas que têm um caráter lipofílico, né? Que tem mais a ver ali com a estrutura da membrana plasmática, né, que é lipofílica, que vão conseguir atravessar livremente a membrana plasmática por difusão simples. Já outras moléculas, né, que elas têm uma estrutura mais hidrofílica, né, mas uma estrutura semelhante à da água, elas vão conseguir atravessar somente com a ajuda de canais, né, ou proteínas carreadoras, que é como vocês responderam na prova. A dupla camada, né, de fosfolipídios formado pelas interações, né, ali na membrana produz uma barreira entre o interior e o exterior da célula, porque a água e outras substâncias carregadas ou polares elas não podem cruzar facilmente o núcleo hidrofóbico ali da membrana plasmática, tá? Então essas moléculas elas vão precisar de ajuda para atravessar a membrana plasmática. Na letra B, diferencia as proteínas transportadoras representadas na figura, canal e proteína carreadora. Então, como vocês responderam, as proteínas canal, elas vão que estender-se pela membrana e vão formar tipo túneis, que são hidrofílicos, né? Ou seja, tem afinidade com a água através desse túnel, permitindo que suas moléculas-alvo atravessem por difusão, que é a difusão facilitada. A passagem através da proteína de canal vai possibilitar o quê? Que compostos polares e com carga elétrica evitem o centro hidrofóbico da membrana plasmática, que de outra forma reduziria ou bloquearia sua entrada na célula. Tá? Então, o complicado, né, para essas moléculas carregadas ou moléculas polares como a água é atravessar aquele centro hidrofóbico ali da membrana plasmática. Então, elas vão precisar aí dessa ajuda aí de proteínas de canal. E as proteínas carreadoras? São proteínas que podem modificar a sua forma, né, para mover uma molécula-alvo de um lado da membrana para o outro. Né? Então, geralmente, elas alteram a forma em resposta à ligação daquela molécula. A molécula se ligou, ela vai sofrer uma alteração e jogar a molécula para dentro da célula. Então, as proteínas carreadoras envolvidas na difusão facilitada, elas simplesmente proporcionam às moléculas hidrofílicas um caminho para que possam se mover a favor de um gradiente de concentração existente. Tá? Na letra C, pergunta que tipos de transporte estão representados pelas letras A, B, C e D. Essa questão é dada de graça, né? A gente tem a difusão simples, na B e C a gente tem a difusão facilitada, na letra D a gente tem o transporte ativo, tá? Então, na letra D a gente tem aí a bomba de sódio e potássio. Então,
Na A, B e C é o que? O transporte passivo, né? Que a gente também chama de transporte passivo, que ocorre sem gasto de energia, porque é a favor do gradiente de concentração. E na letra D a gente tem o transporte ativo, porque ele gasta moléculas de ATP, porque vai contra o gradiente de concentração. Tá? Então já responde a letra D, né, que pergunta por que há necessidade de gasto de energia para que o transporte D ocorra, mas não há tal necessidade para que B e C ocorram se todos usam proteína transportadora. Então, é como a maioria também respondeu, em D há gasto de energia, né, porque vai ocorrer aí contra o gradiente de concentração. Questão 2, mostra aí duas figuras, tá? As figuras abaixo representam duas estruturas caracterizadas como especializações da membrana plasmática. Então, tem aí a figura 1 e a figura 2. Então, a letra A pergunta: qual o nome das especializações representadas em 1 e 2? Então, quem estudou, bateu o olho na figura 1 e já soube que era uma junção ozônula oclusiva. E na figura 2, a gente tem aí um desmossomo, tá? São especializações da membrana que a gente estudou. A letra B pergunta qual a função da estrutura representada na figura 1. Então, qual que é a função da zônula oclusiva? Ela vai vedar, né, totalmente ou parcialmente o trânsito de quê? De moléculas e íons por entre as células, para aquele espaço entre as células, tá? Então, desse modo, as substâncias que vão passar pela camada epitelial vão ser submetidas a um tipo de controle celular. Então, o controle da passagem dessas substâncias. A letra C. Quais filamentos do citoesqueleto se prendem à estrutura representada na figura 2? Ou seja, quais filamentos do citoesqueleto se prendem ao desmossomo? Quem estudou a estrutura do desmossomo também viu, né, que o desmossomo são locais onde o citoesqueleto ele vai se prender à membrana celular, né, e como as células aderem umas às outras, né, formam um elo entre o citoesqueleto e as células adjacentes, tá? Então, a constituição molecular dos filamentos intermediários, tá? Então, os filamentos do citoesqueleto são os filamentos intermediários, que vão se prender aos desmossomos. E o tipo de filamento intermediário vai depender do tipo de célula, tá? Então, em células epiteliais, por exemplo, a gente vai ter o quê? Filamento de queratina. Em células do coração, a gente vai ter o quê? Filamentos de vimentina, tá? A letra D pergunta em quais tipos celulares a estrutura representada na figura 2 é mais frequente, ou seja, em quais tipos celulares o desmossomo ele é mais frequente. É só lembrar aí mais a função mesmo do desmossomo, né, que é uma estrutura que garante o que uma maior força, né, ali aquela célula. Então, são células que estão submetidas à tração, ou seja, como célula epitelial, né? Quando você puxa o braço de uma pessoa, você está ali puxando células também, né? Então, essas células elas têm que estar unidas, né? Bem atadas umas às outras, porque senão no momento que você puxa o braço da pessoa, as células vão se soltar, né? Tudo. Então, para que isso aconteça, essas células são ricas, né, em desmossomo, que garante uma adesão célula a célula. Tá? Então, a gente tem como exemplo células da pele, que eu coloquei até ali na aula, células da língua, né? São células aí que precisam ter uma força de tração muito grande, tá? Nem todas as células epiteliais precisam, né, dessa força de tração, porque não vai estar submetida a tração, como revestimento epitelial de órgãos internos, por exemplo. Tá? É só alguns exemplos. Na questão 3, sobre o transporte de substâncias através da membrana plasmática, leia atentamente as frases que seguem abaixo. Aí vem aqui, número 1. Certos íons são conservados com determinadas concentrações dentro e fora da célula com gasto de energia. Se a gente coloca já gasto de energia no meio, o que é? Transporte ativo, né? Aí na 2, caso cesse a produção de energia, a tendência é distribuírem-se homogeneamente as concentrações desses íons. Então, a gente tem aqui um tipo de difusão, né? Então, difusão, transporte o quê? Passivo. Tá, então, essa é a resposta, né? Que a maioria acertou, transporte ativo e passivo. E na 4, analise a seguir o desenho esquemático de uma célula animal mergulhada em um fluido aquoso extracelular. Eu acredito que todas essa questão que pedi requeria um pouco mais de atenção, porque a gente tem aqui nesse quadradinho, representa o fluido, né? Ali a região onde está o fluido,
E essa partezinha redonda, né, em azul, representa a nossa célula, tá? Essas bolinhas pretas, né, tanto fora quanto dentro da nossa célula, são o quê? São moléculas, né? Então, a gente pode ver o quê? Que na parte do fluido tem poucas, né, bolinhas pretas, que são poucas moléculas. Então, essa substância está hipertônica ou hipotônica? Né? A gente aprendeu que ela está hipotônica. E a célula, ela tem muita bolinha preta, ou seja, ela tá muito rica, né, em moléculas. Então, ela tá o quê? Ela tá hipertônica, né? Porque a tonicidade tem a ver com a concentração de moléculas. Aí, na letra A, pergunta: qual a tonicidade relativa do fluido em que a célula foi mergulhada? Então, no fluido há o quê? O fluido está hipotônico, né? Ela está com pouca concentração de moléculas comparado à célula. Na letra B, pergunta: qual o sentido da movimentação das moléculas de água por osmose, tá? Então, a gente vê aqui que a célula, como ela está mais concentrada, o que a água vai fazer? Ela vai tentar equilibrar. Então, a água vai se deslocar, né, do fluido para dentro da célula, né, para tentar dissolver mais aí essa alta quantidade de moléculas, né? Então, a água do fluido se deslocará para dentro da célula na tentativa de equilibrar as concentrações. Na letra B, explica o que acontecerá com a célula se o fenômeno descrito em B for muito significativo, ou seja, em B a gente vai ter o que a gente colocou aqui? O fluido se deslocará para dentro da célula. Então, se houver muita deslocação de fluido para dentro da célula, o que vai acontecer? Vai entrar muita água nessa célula, né? A célula pequena, que não vai aguentar também uma entrada muito grande de água, né? Então, a célula vai ficar túrgida. O que é a célula túrgida? Uma célula cheia de água, né? E essa célula vai o quê? Vai acabar se rompendo. Então, são basicamente esses os apontamentos sobre a prova do primeiro bimestre. Agora, vamos aqui para os apontamentos sobre a prova do segundo bimestre, que eu ainda não liberei as notas, mas já está em processamento, né? Vamos lá. Na questão 1, coloquei assim: as organelas celulares, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e lisossomos são encontradas em células eucariontes em quantidades variáveis, de acordo com a fisiologia dos diferentes tipos celulares. Considerando essas informações, letra A, exemplifique para cada organela citada um tipo de célula em que seja abundante. Essa eu vou responder, já respondendo a letra B, né, que a letra B ela já pede para relacionar a organela com a fisiologia da célula exemplificada. Então vamos lá. Eu quero uma célula que tenha abundância em retículo endoplasmático rugoso. Né? O retículo endoplasmático rugoso está relacionado com o quê? Com alta produção, né, de proteínas, principalmente, dentre outras funções. Então a gente pode pensar aí que células que produzem muita proteína, né, como por exemplo nossas células do pâncreas, nossas células beta do pâncreas, elas produzem muito hormônio insulina. Ele é um hormônio proteico. Então a gente já pode imaginar que essas células do pâncreas, elas são muito ricas em retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, por quê? Respondendo a letra B, né, relacionando a fisiologia da célula, né, a célula do pâncreas, ela produz muita insulina, né, que é um hormônio proteico, então por isso ela contém muitas cisternas de retículo endoplasmático rugoso. Com relação ao retículo endoplasmático liso, a gente pode citar como exemplo as células do fígado. Por quê? Porque elas metabolizam muito colesterol, né, ésteres de colesterol, dentre outras gorduras, né? Então, a fisiologia dessa célula está relacionada aí, então, com essa abundância de retículo endoplasmático liso que essas células podem ter. Com relação ao Golgi, o Golgi, ele tem uma função aí secretora, né, como a gente estudou. Então, a gente pode ver também aí que células que têm uma função secretora, elas vão ter bastante cisternas do Golgi, né, bem especializadas aí nas cisternas do Golgi. Então, a gente pode também citar como exemplo células produtoras de hormônio. Por quê? Porque células que produzem hormônios, elas precisam secretar esses hormônios, precisam mandar embora, né? Então, se elas vão secretar, elas vão ter aí bastante cisternas do Golgi, né, em abundância, tá? Então, entra como exemplo também as células do pâncreas, né? E dentre outras células que produzem outros tipos de hormônios que não necessariamente sejam só hormônios proteicos, tá? Outros hormônios também
gordurosos, né, derivados de gorduras também, essas células também vão ter aí cisternas de Golgi aí em abundância, tá? E lisossomos, né? Células tumorais, tá? Elas são abundantes em lisossomos. Que a gente sabe que os lisossomos são organelas que atuam na degradação, né, de outros grânulos da própria célula ou de grânulas que venham de fora. E os lisossomos, eles acabam mantendo também uma renovação de estruturas da célula, porque eles acabam degradando estruturas, né, lixos ali da célula que a célula não vai usar mais. Então, acaba sendo também uma renovação dessas estruturas, tá? Dependendo da informação e do controle gênico, né, as enzimas lisossômicas em resposta ao envelhecimento das células ou também de qualquer alteração morfofisiológica, como alterações hormonais, lesões ou até mesmo tumores, né, podem desencadear mecanismo de morte celular programada, chamado de apoptose. Né? O que é apoptose? É quando a célula vai se autodestruir, tá? Evitando maiores danos ao organismo. Então, o fato de células tumorais possuírem uma grande quantidade de lisossomos é em decorrência dessa tentativa, né, da célula de tentar se destruir, né, para não prejudicar um todo, para não prejudicar o organismo. Claro que isso nem sempre é eficiente, né? Muitos tumores malignos, né, câncer, por exemplo, as células não têm aí muito êxito, né? Tanto que esses cânceres, eles evoluem. Mas em muitos tumores, por exemplo, benignos, você pode ver aí muitos lisossomos que eles vão estar ali atuando, né, ajudando ali a célula a tentar se matar mesmo, aquela célula defeituosa para ela tentar se matar para não prejudicar o organismo. Então a gente vai ver ali muito lisossomo, né, que são vesículas que vão ser formadas para tentar destruir a própria célula. Uma questão 2 foi colocado assim: com relação ao retículo endoplasmático das células, é correto afirmar que 01. Trata-se de uma estrutura citoplasmática formada basicamente por pequenos vesículos, pequenos vacúolos e canalículos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 02. Uma de suas funções é o transporte de substâncias. Verdadeiro. 4. Trata-se de uma estrutura própria de células eucariotas. Verdadeiro. 8. É formado por membranas lipoproteicas, também verdadeiro. 16. Possui dois tipos de sistemas, o retículo endoplasmático liso e o rugoso ou agranular. Tá, isso aí tá falso, porque o rugoso ele não é agranular, ele é granular, porque ele possui os grânulos que são chamados de ribossomos. E no 32 fala que é uma estrutura própria de células procariotas e eucariotas. Falso, né? Então, como a gente já respondeu verdadeiro aqui na 4, que é a estrutura própria de células eucariontes, então a 32 já fica automaticamente falsa, tá? Então, na soma aí, quanto que deu? Deu 15, né? Então, quem respondeu 15 acertou essa questão, tá? Então, gente, eu queria chamar a atenção só para os alunos que esquecem de colocar nome nas provas, fica muito difícil corrigir prova sem nome, tá? Então, tentem sempre lembrar de colocar o nome das provas, vai ficar mais fácil na hora de corrigir, tá? Outra observação, na prova do primeiro bimestre eu tive que anular a primeira questão, porque a impressão que eu tive é que teve a cola geral, né? Todo mundo respondeu exatamente do mesmo jeito a questão, talvez porque vocês tiveram mais tempo, né, de distribuir essa questão 1 para mais colegas, então eu tive que anular, porque não tinha como corrigir essas questões todas iguais de todo mundo. Tá? Então, as outras questões refletiram mais a individualidade de cada aluno do que a questão 1, tá? Então, a questão 1 não ficou valendo para a prova do primeiro bimestre. Então, a distribuição dos pontos por questões ficou assim. Como a 1 ficou anulada, cada uma das outras questões ficou valendo 6,25. Por exemplo, a questão 2, letra A, valia 6,25. Letra B, 6,25. C e D também 6,25. Questão 3 também 6,25. Questão 4, A, 6,25. B, 6,25. E letra C, 6,25 também. Na prova do segundo bimestre, a divisão ficou assim. A questão 1 ficou valendo 30 pontos, né? 15 letra A e 15 letra B. E a questão 2 ficou valendo 20 pontos, tá?
Então é isso, pessoal, com relação à pontuação. Aí eu vou lançando as notas, vocês vão conferindo. Qualquer dúvida com relação à pontuação da nota, se você quiser tirar dúvida de quanto você tirou e tal, é só entrar em contato que, na medida do meu tempo, eu vou estar respondendo aí as dúvidas, né, de vocês. E é isso, um beijo, espero que todo mundo tenha ido muito bem. Tchau, tchau.